Olá, irmãos, paz seja convosco. Aqui é a pastora Márcia. Vamos trazer uma meditação muito linda das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao versículo 13. É a história de Mefibosete e o rei Davi. É uma das histórias mais lindas que a gente encontra nas Escrituras. Ela é muito revelativa, ela tem uma mensagem poderosa. Existem vários nichos que você pode trabalhar nessa mensagem. E como vocês viram no vídeo, tem todo um enredo, toda uma história, né? Mefibosete era filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul, o melhor amigo do rei Davi. Depois que o Jonatas morreu, Davi toma conta de Mefibosete, que é o filho de Jonatas, porque ele amava muito esse amigo, né? E Mefibosete era neto de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A gente já sabe a história de Saul, que Saul se desviou dos caminhos de Deus, por isso Deus escolheu Davi para ser o próximo rei. Jonatas, que era o pai de Mefibosete e o filho mais velho de Saul, ele se tornou, na verdade, amigo de Davi e apoiava Davi. Ele não ficou brigando pelo trono, né? Ao contrário, ele entendeu que Deus já tinha escolhido Davi e resolveu ficar do lado de Davi. E ele sempre defendeu Davi e protegeu da inveja de Saul. Existe uma outra história muito linda, que é a história da amizade de Davi e Jonatas. E eram amigos tão próximos. E eles estabeleceram uma aliança de amizade. Você vai encontrar essa história em 1 Samuel, capítulo 20, 16 a 17. Em outro momento a gente fala sobre a amizade de Davi e Jonatas, que era muito bonito, né? E aí ele teve um filho chamado Mefibosete. Mais tarde, só para vocês ficarem situados na história, houve uma batalha, Jonatas morreu juntamente com seu pai Saul. Porém, quando essa notícia chegou à casa de Jonatas, a babá de Mefibosete, ela pegou ele e tentou fugir para salvar a vida deles, fugir dos inimigos. Nessa fuga, ela se descuidou e deixou o menino cair. E assim ele ficou paralítico, ele ficou aleijado dos dois pés, né? E ficou assim com essa paralisia permanente. E ele foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade, um lugar estranho, um lugar onde só ficavam pessoas doentes, porque eles passaram muitas necessidades. Ele tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu. Você vai ver essa história todinha dessa batalha, de que ele se machucou. Em 2 Samuel 4, versículo 4, você vai encontrar essa história. Passando bastante tempo, quando Davi já estava estabelecido como rei em todo Israel, ele já tinha passado muitos anos, Saul já tinha morrido, ele subiu ao trono e depois ele se estabeleceu em todo Israel como rei. Aí ele lembrou de Jonatas, da aliança que ele tinha feito com Jonatas e quis continuar honrando essa amizade. Aí ele perguntou se tinha algum antigo servo de Saul, que ele queria saber notícias, e tinha um servo chamado Ziba. E ele perguntou de Ziba, como está aí no texto, se existia alguém da casa de Saul que ele gostaria de honrar por amor a Jonatas. Aí Ziba se lembrou, tem um filho de Jonatas, ele mora em Lodebar. E Davi manda buscar o Mefibosete, essa história, né? Porque essa amizade de Davi e Jonatas era muito linda, né? E Davi poderia ter visto Mefibosete como uma ameaça, como um rival do trono, mas ele apenas, quando descobriu que tinha o filho do seu amigo estava vivo, ele só lembrou do seu amigo e, na verdade, ele queria honrar e restituiu todos os bens de Mefibosete, né? Por honra a Jonas e as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Existe também uma história entre Mefibosete e Ziba, que era esse servo que depois Davi ordenou que ele ficasse sendo servo de Mefibosete, todos os seus servos, todos os seus filhos ficassem como criados de Mefibosete, que ele restituiu todos os bens, né? Mais tarde, quando os filhos de Davi tentaram retomar o trono de Davi, isso bem muito tempo depois,
E Davi ele teve que fugir para Jerusalém. E existiu essa história entre Ziba e Mefibosete. Eu estou fazendo a história só para vocês ficarem bem organizados na mente de vocês como que foi a trajetória de Mefibosete, porque ele passou por muitas tribulações, né? Aí o que aconteceu? Quando os filhos de Davi queriam tomar o trono de Davi, e Davi teve que fugir para Jerusalém, e durante a fuga, esse Ziba, que era o servo de Mefibosete, chegou com as provisões para ajudar Davi. Aí quando Davi perguntou onde estava Mefibosete, Ziba falou, sabe o quê? Ele respondeu que ele tinha ficado na casa porque ele não queria, porque ele queria retornar, ele não queria defender Davi. Davi entendeu que Mefibosete tinha traído. E ele ficou muito zangado, intrigado com Mefibosete, né? Porque ele tinha dado devolveu todas as propriedades para Mefibosete, e nesse momento Ziba, na verdade, ele deixou ele para trás, ele não conseguia subir no cavalo porque ele era deficiente. Ziba foi na frente com as provisões para fazer um H com Davi. E aí Davi pergunta, cadê Mefibosete? Não vai vir comigo? Que eles estavam fugindo. Ele disse, não, ele resolveu ficar, esperar o novo rei. E aí Davi ficou muito chateado e pegou e deu todas as terras de Mefibosete para Ziba. Agora Ziba fica em cima do poder. Muito tempo depois, quando os filhos de Davi não conseguiram retomar o trono, Deus restitui o trono de Davi. Davi volta para Jerusalém e voltou para casa. E Mefibosete veio ao encontro de Davi. Aí, essa história você também vai encontrar em Samuel, 2 Samuel 16, 2 a 4. Ele foi explicar que não tinha se arrumado quando Davi tinha partido. Ele ficou muito triste e Davi perguntou por que ele não tinha ido com ele. Aí ele explicou que Ziba o tinha traído, porque ele era aleijado e não conseguia subir no jumento para encontrar com Davi. Aí ele foi e falou que Ziba o ignorou e partiu sozinho sem ele. Aí Davi ouviu as duas histórias diferentes e Davi decidiu que Mefibosete e Ziba deveriam dividir as propriedades entre si. Só que Mefibosete teve uma... Ele ouviu as duas histórias, então ele não sabia quem acreditar, e você, então vocês vão repartir as terras entre vocês. Aí Mefibosete disse que não queria nada, podia ficar com tudo, porque ele estava apenas preocupado com Davi. Aí foi que Davi entendeu que Ziba, na verdade, tinha o traído. Essa história é muito interessante. Queria trazer um pouquinho sobre a vida de Mefibosete. Vocês já entenderam um pouco que ele foi traído, né? Que ele sofreu grandes consequências pelos erros dos seus pais, pelos erros do seu avô principalmente, e pelos erros do avô, o pai também morreu na guerra, ele ficou sozinho, a mãe morreu no parto, né? Então ele já vem de uma vida muito traumatizada, né? Primeiro vamos entender o que significa o nome Mefibosete. Então, o que você acha que o afastou da posição de príncipe? Ele era um príncipe, né? Ele era cotado para ser o sucessor do pai, né? O que vocês acham que aconteceu? Uma queda, um pecado, forças extremas? O que pode fazer com que uma pessoa saia da sua posição? De repente é para ser uma coisa no destino e de repente o destino acontece coisas que a pessoa não consegue alcançar o que Deus tinha idealizado para ela. Será que isso é pecado? Será que é uma queda? Será que isso é destino? Forças externas? O destino? A gente vai entender que Mefibosete é o que a gente pode falar o colecionador de traumas. Ele tinha muitos traumas, né? Toda a sua vida foi marcada por decepções, perdas irreparáveis, frustrações, angústias, né? O histórico de vida dele vai nos mostrar os traumas que ele viveu, esses traumas começaram desde a infância. Primeiro começa pelo nome, o que significa esse nome, Mefibosete, né? O primeiro nome dele, primeiro tinha sido Merib Baal, significava o Senhor contende, mas por causa da semelhança ao deus dos cananeus, que era Baal, logo esse nome foi mudado para Isbosete, homem de vergonha. Algum tempo depois surge Mefibosete, que significava alguma coisa mais ou menos indigna, exterminador da vergonha.
Era uma coisa meio indigna, entendeu? Até o nome que deram para ele era um nome indigno, uma coisa indigna. O príncipe herdeiro do trono agora é um homem envergonhado, detentor de traumas e cheio de frustrações. E ele teve muitos traumas. Primeiro, ele teve um trauma físico. Isso vai estar em 2 Samuel 4. Ele foi atropelado, ficou aleijado dos 2 pés. Isso impediu que ele exercesse uma posição de guerreiro, de valente. Como sucessor do trono, todos os sucessores teriam que lutar, ser valente, eles tinham que ir para a guerra. Todos os príncipes de Israel tinham que ir para a guerra. Eles tinham que empunhar espadas, defender o rei, e ele não conseguiria. Imagine essa frustração, né, de ver todos seus irmãos irem à batalha, todos os guerreiros vestidos de armadura, e ele sozinho nem poder ir, nem poder sequer subir num cavalo para ir à guerra. Então, o trauma físico veio acompanhado de uma notícia bombástica e também uma dor terrível, porque foi o trauma familiar. Imagine chegando alguém na sua casa e falando que o teu pai e o teu avô e todos os teus irmãos foram mortos e só ficou você. Todos os filhos da sua casa morreram. Então essa notícia chegou aos ouvidos dele. Mais um trauma para a vida dele. Ele só tinha 5 anos, gente. Então saber que toda a sua família tinha morrido foi uma dor muito forte. Imagine, ele não ter mais os seus pais, ele já não tinha mãe que morreu do parto, não tinha mais seus irmãos, não tinha seu pai, não tinha mais ninguém, não tinha seus tios, porque todos morreram. Então, além do trauma físico, agora ele tem um trauma familiar. E também tem um trauma emocional, que ele viveu um grande trauma emocional. Imagine que essas dores físicas que ele sentia, né? Imagine também a época que não tinha recursos, né, da medicina para que ele tratasse, então ele deve ter sofrido bastante até aquilo cicatrizar, aqueles pés ficarem atrofiados e aquilo ser cicatrizado. Ele passou por muitas dores físicas e também dores familiares. Isso causou nele uma dor emocional profunda, a ponto dele se considerar um cão morto. Ele fala para Davi: que foi que o Senhor viu nesse cão morto que não serve para nada? O que significa essa fala dele? Que ele se sentia uma pessoa sem valor, ele se sentia uma pessoa inútil, né? Imagina um dos mais inferiores traumas de Israel, e era típico isso da nação de Israel, era ser chamado como um cão ou cabeça de cão. Isso significava que a pessoa simbolizava absolutamente nada. Agora, imagine a própria pessoa se auto-identificando como um cão morto. Isso vai estar lá no 2 Samuel 9:8. Ser chamado de cão morto dava a ideia de ser imprestável, de ser uma pessoa miserável, de ser uma pessoa suja. Aí, 2 Samuel 16:9, ele vai falar isso. E o Senhor Jesus disse que, certa vez, ele falou assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, Mefibosete, ele se sentia uma pessoa inútil, por isso que ele sentia-se igual um cão. Em outra passagem da Bíblia, as escrituras vão falar que mais vale um cão vivo do que um leão morto. É Deus trazendo a esperança que por mais que você não tenha aquele vigor, aquela força, mas você está vivo. E o fato de você estar vivo, tudo pode acontecer, você pode mudar repentinamente, sua situação pode mudar. Então, Mefibosete, ele trazia na sua identidade muitos traumas. Um trauma físico, depois um trauma familiar por não ter ninguém, e um trauma agora emocional, ele se sentia um cão sem valor, uma pessoa miserável, e realmente ele ficou miserável, ele ficou pobre, por isso que ele morava nessa cidade chamada Lodebar, é uma cidade esquecida, só quem morava nessa cidade, eram as pessoas pobres. Aí a gente vai ver agora o trauma social, né? Em consequência desse trauma físico, desse trauma familiar, ele foi levado para essa cidade, esse lugar chamado Lodebar, um lugar sem pasto, um chamado lugar do esquecimento, Lodebar, lugar do esquecimento. Era um lugar onde nem as ovelhas podiam viver.
Era uma cidade destinada somente às pessoas doentes, às pessoas miseráveis, os cegos, os leprosos, enfim, as pessoas à margem da sociedade, as pessoas imprestáveis, porque ele não tinha família, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nem o que comer, ele vivia como mendigo e, além do mais, ele era aleijado. Imagine uma pessoa numa situação dessa. Ela, até os mendigos da rua, eles que a gente vê pela nossa cidade, até eles estavam numa situação melhor que Mefibosete, porque a pessoa de rua, ela pode viver em sociedade com os outros moradores de rua, elas podem circular livremente pela cidade, podem pedir esmola para as pessoas que estão transitando, pessoas que têm condição. Ele não, ele foi afastado do convívio social e enviado para essa cidade, justamente Lodebar, uma cidade esquecida. Ninguém pisava lá, ninguém andava lá. Era uma cidade destinada somente para as pessoas doentes, leprosas, enfermas e no estado terrível de pobreza. Então, as situações era uma situação deplorável. As pessoas viviam sujas, moribundas, doentes e famintas, cheias de chagas. E ele sobreviveu, eu creio que ele sobreviveu por tanto tempo pela própria mão de Deus, porque ele poderia ter pegado uma doença, uma lepra e outro tipo de enfermidade, porque quem morava em Lodebar era só a escória da sociedade, e o resto, as pessoas miseráveis, as pessoas imprestáveis, os leprosos, os doentes, que eram vistos pela sociedade como pessoas que não produziam, que eram pessoas doentes e não tinha nenhum tipo de assistência social para esse tipo de pessoa, ninguém ajudava. Então eles sobreviviam comendo lixo, comendo o que dava para comer, eles se ajudavam. Era uma cidade que ninguém queria ir. Era uma cidade realmente destinada às pessoas que não tinham absolutamente nenhuma perspectiva de vida. Então, a situação de Mefibosete era uma situação drástica de miséria, de pobreza, de exclusão social. Era um trauma, isso que ele fala, ele sofreu esse trauma social. Ele foi jogado no lugar do esquecimento. E no meio deste cenário, ele viveu por 20 anos, gente. Dos 5 até o momento que Davi mandou chamá-lo, ele viveu 20 anos nessa situação de miséria, esquecimento. Só ele e essa babá que criou ele, os dois viviam, né? Viviam e aí você sabe lá o que eles podiam fazer para sobreviver. Se furtavam, se prostituíam, sei lá. São tantas conjecturas que vêm à nossa mente pensando como que uma pessoa que vive numa cidade dessa pode sobreviver onde só existe extrema pobreza. Tu olha para um lado é pobre, tu olha para o outro é pobre, não tem uma espécie de assistência social, não tem ninguém que pode chegar lá e ajudar essas pessoas. Ninguém, nem os ricos, nem as pessoas de classe média, ninguém chegava naquela cidade, justamente por medo de ser contaminado pelos leprosos. Então, era uma situação degradante. E ele viveu neste lugar por cerca de 20 anos. Ele era um homem que tinha nascido, irmãos, para viver das tragédias, mas ele era um príncipe. Ele nasceu para ser um príncipe, mas de alguma forma os pecados dos seus antepassados arrastaram ele para essa situação. E, e para você ver como Deus ele trabalha com herança. Deus, ele não trabalha com meritocracia, ele trabalha com herança. Muitas vezes nós estamos sofrendo, muitas coisas não andam, estão travadas na nossa vida por pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. É por isso que o Senhor pede para que a gente ore e peça perdão dos pecados que os nossos antepassados cometeram, para que a nossa vida não seja afetada de alguma forma. Os judeus, eles têm o dia do Yom Kippur, é o dia do pedido de perdão, onde eles choram e lamentam e pedem perdão pelos pecados dos seus antepassados, justamente para que esses efeitos, essas coisas negativas não caiam sobre a vida deles, porque eles entram na brecha pedindo de Deus para que Deus não venha requerer essas iniquidades na vida deles nem dos seus descendentes. E por isso é interessante você pedir realmente perdão, porque a história de Mefibosete, você vê que ele não fez absolutamente nada. Ele era uma criança quando ele sofreu esse acidente e ficou aleijado e foi jogado nessa cidade de esquecimento. E
por conta de pecados, principalmente do seu avô, que foi o rei Saul, que você sabe que ele terminou a trajetória dele consultando espíritos malignos, fazendo tudo contrário à palavra de Deus, e Deus o rejeitou como rei e levantou Davi para assumir o trono no lugar dele. Então, mas em meio a essas tragédias, de ser esquecido, eu acredito que é um dos piores sentimentos sociais que alguém pode sentir. É quando você sabe que não tem ninguém por você. Ninguém pode te ajudar. E nesse caso, existia esse esquecimento social na vida de Mefibosete. As pessoas não são esquecidas socialmente. Por mais que elas vivam numa situação de miséria, existe alguma coisa sempre no país que fomenta, que ajuda. Existem pessoas que fazem sopão e entregam para os moradores. Sempre existe uma ONG, uma igreja, alguém que se importa, mesmo que se o governo não se importe, existe associações, existe ONGs, existem fundações que sempre estão procurando, de alguma forma, trazer um alívio, trazer comida, trazer um mantimento para essas pessoas. Não era o caso de Mefibosete. Não existia ninguém para ajudá-lo, nem as pessoas que viviam em Lodebar. Por isso que o nome era lugar de esquecimento. Ninguém andava em Lodebar. Só frequentava esse lugar as pessoas que estavam na mesma penúria, na mesma situação de derrota, de miséria e de doença. Somente essas pessoas que andavam em Lodebar. Então, mas só que o Senhor não esqueceu Mefibosete. Eu quero falar para você, eu sei que talvez a tua situação não é a igual à de Mefibosete, porque eu creio que em relação à vulnerabilidade social, e vários traumas que ele viveu, poucas pessoas amargaram. Eu sei que tem pessoas no mundo que amargam a mesma coisa que Mefibosete viveu. Mas eu tenho certeza que não é o seu caso, porque você deve ter uma igreja para congregar. Você está nesse grupo aqui, isso é sinal que Deus tem uma mão sobre você, que tem alguém que ora ou alguém que envia uma mensagem para a sua vida. Isso significa cuidado de pessoas e também do próprio Deus. Você não está nessa situação. Mas eu quero que você entenda bem essa história para que você reflita que às vezes Deus permite certas coisas, mas quando ele decide nos tirar de certa circunstância, ele nos tira de verdade. Ele já nos tira diretamente para os palácios. Ele nos tira diretamente para a mesa do rei e restitui tudo que nos pertencia. Porque Deus ele gosta de fazer essas proezas. Só Deus é capaz de fazer e de mudar radicalmente, instantaneamente a vida de um ser humano. Foi o que ele fez com Mefibosete. Primeiro você vê um cuidado especial de Deus de não permitir que ele pegasse lepra ou outro tipo de enfermidade. Além da paralisia física, ele não tinha uma doença degenerativa que poderia matá-lo muito mais jovem e ele não morreu, ao contrário, ele ainda conseguiu ser pai e gerar um filho saudável, né? Em Lucas 19:10, o Senhor fala que o pastor vem buscar a ovelha perdida num lugar sem pasto, ou seja, pode ser em Lodebar. O rei Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E Jesus se lembra hoje da aliança que ele fez com você. Posteriormente, Davi foi semelhante à ação de Jesus Cristo, de restituição. Ele fez uma aliança com você, sabe quando? Quando você nasceu. Quando você veio a esse mundo, Deus fez uma aliança com você, porque você só existiu porque o Senhor tem um propósito na tua vida. O teu nascimento, ele foi proposital. Não importa como você nasceu, que família que você nasceu, importa é que você nasceu. Que se você está vivo, está ouvindo esse áudio, é porque Deus tem uma aliança com você. E Deus, ele honra, ele não é homem e nem filho de homem para que minta e nem para que se esqueça. E se essa aliança que ele fez contigo ao teu nascimento, ele vai se lembrar e vai renovar essa aliança. E ele vai resgatar você desse lugar de aprisionamento, desse lugar de vulnerabilidade, desse lugar de sequidão, desse lugar de fome, seja fome espiritual, seja fome de alimento.
desse lugar onde você se encontra, que talvez você se sinta a mesma coisa que Mefibosete sentia. Eu sou um cão morto, eu não sirvo para coisa alguma. E o Senhor fala para você, mas vale um cão vivo do que um leão morto. Você pode não ter o vigor e nem a força de um leão, mas você está vivo. E meu filho, se você está vivo, eu posso fazer de você um leão muito corajoso e muito forte, que vai intimidar ainda o mundo das trevas. E ele também, irmãos, teve um trauma espiritual. Esses complexos que ele viveu, feridas na alma, causaram na vida de Mefibosete uma ideia de escravidão. Ele se sentia escravo, porque ele perdeu a posição de príncipe que ele tinha. E todos os bens da sua família foi confiscado, foi roubado, foi saqueado. Ele não tinha mais nenhum bem, ele passou a ser escravo, pobre e escravo também de seus próprios traumas. Você está sendo escravizado pelos seus traumas? Você está se sentindo como Mefibosete? Você tem essa ideia de que você é um escravo? Que você não tem nada? Esse complexo de inferioridade ainda bate a sua vida? Você se sente sem família, sem lugar no mundo? Você acha que nenhum relacionamento seu dá certo? Que os seus filhos não te amam? Que a sua vida não tem sentido? E quantos pensamentos de suicídio já pairaram na sua mente? Quantas vezes você teve vontade de sair perambulando pelo mundo como um andarilho, né? Quantas vezes você já teve vontade de chutar o balde, né? De abandonar tudo e sair no mundo? Você já teve esse trauma espiritual, a gente chama isso de trauma espiritual. É aqueles complexos que emergem da ferida e às vezes Deus nem consegue chegar perto. Que a fé, a falta de fé é a primeira porta aberta, a dúvida, a descrença de que Deus pode mudar. Tudo isso vem desse trauma espiritual. É quando você realmente nasceu para fazer algo, mas você não alcança. Parece que você nunca vai chegar naquele lugar. Parece que tem sempre um impedimento, tudo dá errado na sua vida. Você vê as pessoas prosperando, as pessoas casando, as pessoas tendo filho, as pessoas conquistando espaço na sociedade, as pessoas sendo felizes na família. Eu imagino que a pessoa que vem de um complexo tão grande de traumas, assim como Mefibosete, que nunca teve um pai, nunca teve uma mãe, nunca conseguiu fazer aquela data comemorativa de aniversário, de Natal, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, que nunca provou isso. Algumas pessoas estão entendendo o que eu estou falando porque nunca tiveram isso. Quem já teve não consegue dimensionar o que eu estou falando. Mas quem já viveu traumas na sua alma tão profundos, como o trauma de Mefibosete, traumas emocionais, traumas sociais, traumas familiares e até mesmo traumas físicos que foram acarretados por enfermidade terrível, que agora te deixaram debilitado na saúde, que paralisaram os teus membros. Tudo isso te deixou sequelado, uma pessoa com complexo de inferioridade, uma pessoa que se sente à margem, uma pessoa que se sente diminuída em detrimento das outras pessoas. Chegou aquele pensamento de que você, de alguma forma, parece que Deus está chateado com você, que Deus não te entende, que Deus não é um pai para você, Deus é pai para todo mundo, mas para você não. Parece que existe um complô e no mundo espiritual contra a sua vida. Eu acho que talvez você já sentiu-se dessa forma. Aquela doença que está acabando com a tua vida e você está perdendo a fé, você está achando que vai morrer, a sua casa ainda não está consertada, você não tem o recurso para fazer a cirurgia, não tem o recurso para poder fazer os exames, ninguém ajuda. Você se sente só de alguma forma. Talvez você se identifique com essa mensagem como Mefibosete. Mas saiba que, se você está vivo, tudo pode mudar. Deus, ele não te criou e não te trouxe para esse mundo para que você morra dessa forma. A gente vai ver também algumas características no comportamento de Mefibosete que fez com que Deus tirasse ele dessa zona de pobreza,
de escravidão, ele também se sentia esse escravo. Ele era oprimido espiritualmente. Ele andava se arrastando sem fé alguma. Eu sei que alguns grandes homens de Deus passam por traumas, passam por crises, problemas que talvez se sintam, eu quero abandonar o ministério, eu não tenho chamado para isso realmente. Quantas vezes eu já me senti assim? Nós somos seres humanos. Chegamos assim, às vezes, no limite, no fundo do poço, que a gente fala, ou Deus me ajuda, ou eu vou abandonar isso aqui. Porque parece que o céu fica de bronze, parece que nada vai para frente, irmãos, mas parece que é uma hora que você tem que se apegar com Deus, e é neste momento que você tem que dizer, é tudo ou nada, Senhor. Se o Senhor não me der, o Senhor é Deus. Se o Senhor me der, continua sendo Deus. E se eu morrer, eu sei que vou encontrar com o Senhor e eu vou ter uma vida melhor do que essa na terra. Chegar o momento que você vai ter que fazer esse juízo de valor. Você vai ter que colocar Deus onde realmente ele deve estar. E você vai ter que trabalhar nessas manias, nesses traumas. E parar de fazer chantagem com Deus, porque não adianta. O que move Deus em nossa direção é a confiança e a falta de fé. Eu já percebi, eu já entendi que o que move Deus não é a minha situação, não é o meu choro, não é as minhas reclamações, não é o meu desespero, não é contar para todo mundo. Não move Deus. O que move Deus em direção da minha vida e faz com que Ele transforme a minha circunstância e mude a minha vida é a minha fé, é o meu envolvimento, é a minha aproximação nele e a crença de que Ele pode mudar. E a minha humildade, não ficar chateado com Deus, ao contrário, ser uma pessoa agradecida. Isso vai fazer Deus vir na tua direção, curar a tua enfermidade, mudar a tua situação financeira, restaurar o teu casamento, tirar essa doença, tirar esse trauma emocional. É isso que vai fazer Deus trabalhar na sua vida. E diante de todas as circunstâncias, de todas as frustrações, o rei olha para um homem lançado ao chão, jogado, e chama ele de volta ao palácio. Não é lindo isso, irmãos? Então, ele vai ser restaurado. A restauração vai começar onde, irmãos? Em Jerusalém. O rei manda chamar Mefibosete para Jerusalém. Você sabe o que significa a palavra Jerusalém? Lugar de paz. O lugar de sofrimento agora ele é mudado para um lugar de paz. Ele foi levado do lugar de esquecimento a uma terra de paz chamada Jerusalém. A restauração na sua vida pode começar com os princípios da ação de Mefibosete. Mefibosete foi a um rei, ele foi ao rei como ele estava. Ele não tinha nem como mudar de roupa, ele não tinha nem como se tomar um banho, porque ele não tinha absolutamente nada. Ele foi do jeito que ele estava. E o Senhor fala, vinde a mim como você está. Não tenta, tem gente que fala assim, eu não vou aceitar Jesus desse jeito, porque eu tenho que mudar nessa área, eu não posso agora não. Se você ficar esperando mudar, tirar esse vício, mudar, você nunca chega a Jesus. Você tem que vir como você está. Quem vai fazer esse trabalho na sua vida de transformação é o Espírito Santo. Isso é papel do Espírito Santo. Tem coisas que você não consegue mudar, porque você já está tão viciado naquele comportamento, naquela situação, que só o poder de Deus para tirar você dessa zona de cativeiro. Então, a proposta de Deus é vinde como você está. A Bíblia também vai contar a história de uma mulher cirofenícia, que ela foi até Jesus e se humilhou na presença dele, de maneira semelhante à ação de Mefibosete. Mefibosete, ele perguntou, Davi pergunta, você é Mefibosete? Ele poderia ter falado, sou sim, sou filho e sou príncipe, eu tenho direito a esse trono, eu sou filho de Jonatas. E por herança e por direito eu que tenho que estar no trono. O que Mefibosete falou? Sim, esse sou eu, teu servo. Se humilhou, prostrou-se na terra perante o rei, sabendo que ele era o herdeiro legítimo, mas ele não se usurpou. Ele olhou para a situação e disse, meu Deus, o que o rei... Ele até ficou com medo, ele pode querer me matar, porque sabe que eu sou descendente de Saul,
E por herança e por direito eu tenho que estar no trono, eu vou me humilhar. Ele não chegou reivindicando nada. Ele não chegou na presença do rei brigando, reivindicando os seus direitos. Ao contrário, ele se humilhou. A Bíblia fala que ele prostrou-se por terra e disse: Sou eu aqui que estou na sua presença, o seu servo. Ele também reconhece a sua situação. Irmãos, para que haja restauração, irmão, é necessário que a gente tenha esse reconhecimento, a confissão. Olha só, e Davi, ele não reconheceu o seu estado. Quando ele viu que Mefibosete se humilhou e ele estava todo sujo, ele olhou apenas para os olhos de Mefibosete e viu a amizade que ele tinha por Jonas. Ele falou assim, ó, não tenha medo. Eu vou restituir tudo que é seu, vou devolver todas as terras do seu avô para você, porque eu era muito amigo do seu pai. E eu quero tratar você como um filho. Você vai comer comigo na mesa. Não fique com medo, eu não vou matar você. Por quê? Porque ele reconheceu a sua situação. Ele falou assim: mas o que foi que o senhor viu nesse cão morto? Ele diz: você não é um cão morto, Mefibosete. Você é um príncipe. Na verdade, era para você estar neste trono. Mas aprove a Deus me conceder esse direito. Mas eu quero que você assuma a sua posição de príncipe e você vai comer na mesa comigo como os meus filhos que são príncipes. Deus restitui novamente a situação e a posição de Mefibosete. Ele era um príncipe. Cuidado por um rei. Davi se torna como um pai para Mefibosete. Mefibosete estava cheio de temor. Isso foi importante. Porque o Senhor fala, a Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de sabedoria. Isso vai estar em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Nós precisamos entrar na sala do trono, diante do rei, com temor, irmãos. Assim os sacerdotes faziam quando entravam nos santos dos santos. As pessoas vêm cheias de pecado na presença de Deus, exigindo coisas, achando que Deus tem que resolver imediatamente seus problemas, sem fazer uma análise do que realmente elas têm praticado e que tem desagradado a Deus. Não só ela, mas os seus descendentes também têm praticado. Então Mefibosete entrou na presença do rei com temor. Ele foi como ele estava, ele se mostrou a sua pobreza, significa que ele mostrou o seu real estado, ele foi transparente. Depois ele reconheceu a sua situação, ele se humilhou, se reconheceu como um cão e ficou com medo. Ele também temeu perante o rei. Ele não chegou dizendo que ele tinha direitos, ele chegou se humilhando e por isso ele teve essa benevolência. Isso nos ensina bastante. Ele também, além dele ter sofrido muito em relação às consequências das ações de outras pessoas, mas isso não destruiu o caráter de Mefibosete. Muitas pessoas querem repetir os erros do pai. Eu vou fazer isso porque eu recebi assim. Eu vou ser assim porque foi assim que a vida me ensinou. Isso está errado. Não permita que as circunstâncias negativas da sua vida tornem você uma pessoa amargurada, uma pessoa improdutiva, uma pessoa que repete os erros e se torna uma pessoa pior do que os seus pais, pior do que o ofensor. Se você não perdoa, você se torna uma pessoa pior do que a pessoa que te ofendeu. Porque a amargura nos deixa assim vulnerável a nos tornarmos pessoas piores do que os nossos ofensores. Mas Mefibosete, apesar de todas as consequências que ele viveu, e por conta da ação de outras pessoas, que não foi culpa dele, ele não deixou isso destruir o seu caráter. Ao contrário, ele foi uma pessoa agradecida. Ele tinha gratidão. Apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, Mefibosete era grato pela bênção que ele recebeu de Davi. E ele em nenhum momento ficou, poxa, agora eu não quero mais, já sofri 20 anos, agora é tarde. Deus não precisa mais, eu não quero mais. Ele foi agradecido. Ele não ficou pensando nos 20 anos que ele passou na miséria e no sofrimento. No momento que Deus tira ele, ele se torna uma pessoa agradecida a Deus, ao rei, e também Deus deu uma família para ele. Restituiu a família, deu filhos para Mefibosete. Ele também era humilde.
Ele não se achava superior, nem procurava se exaltar acima das outras pessoas. Ele não tentou ser rei. Ele não tentou tomar novamente um lugar que era de direito dele, porque ele sabia que é Deus que coloca e é Deus que tira. Ele entendeu que foi Deus que colocou Davi ali. Então, ele, mesmo que ele tivesse esse direito por sangue, ele sabia que ele não poderia. Então, ele se colocou no seu lugar, esperou em Deus. Ele também era uma pessoa contente, ele tinha alegria. Porque a alegria de Mefibosete, irmãos, não dependia da quantidade de bens que ele tinha. Isso foi bem nítido naquele problema que ele teve com Ziba, onde Davi ficou confuso, ouviu a história de Ziba, depois ouviu a versão de Mefibosete sobre o abandono, sobre não seguir ele. E ele disse assim, então, já que não dá para saber quem está falando a verdade, vamos dividir a terra que era de Mefibosete, a terra era de direito dele, que era terra de Saul, era direito de Mefibosete. Então, Davi, ele ficou tão aborrecido porque ele achou que Mefibosete foi injusto não ter seguido ele quando ele saiu fugido, né? Por conta de que os filhos queriam tomar o trono, ele saiu. Então ele achou assim que Mefibosete foi ingrato, mas é porque Ziba tinha contado uma outra versão, uma outra história. Depois que ele retorna, já Deus restitui o trono a Davi e ele vai encontrar Mefibosete. Ele pergunta: por que você não foi comigo quando eu precisei sair daqui? Eu ia com você, só que Ziba me deixou para trás e ele não me obedeceu, ele me traiu. E Davi ficou confuso, disse assim: então, já que eu não sei quem está falando a verdade, vamos dividir as terras entre vocês dois. O que Mefibosete fez? Ele ficou tão feliz porque viu Davi novamente, tinha Davi como pai. Ele fala: não precisa dividir as terras, dá tudo para ele. A minha felicidade é de ver o rei novamente no trono. Entendeu, irmão? E aí Davi ficou surpreendido com aquela atitude, depois devolve todas as terras para ele. Observa que ele era uma pessoa contente com o que ele tinha, independente dos bens. Mefibosete, ele nos traz uma grande lição de vida. Apesar de sofrer, ser rejeitado, ser uma pessoa excluída socialmente, não ter família, sofrer amargamente por consequência de outras pessoas. E nós conseguimos extrair de Mefibosete essas qualidades. E Deus viu isso nele e restitui tudo que ele perdeu. A partir do dia, irmãos, que Mefibosete entrou na presença do rei, e ele passou a comer o pão continuamente na presença do rei, e seus termos de possessão foram restituídos, aquele homem que tinha perdido a posição de príncipe e se tornado escravo, Deus coloca novamente ele como príncipe, como um dos filhos do rei. São essas qualidades que Deus está procurando nas pessoas. Ele quer restaurar a sua posição, a sua vida, mas ele quer ver também essas qualidades em você. Ele quer essa proximidade. Ele quer que você seja uma pessoa humilde, uma pessoa agradecida, uma pessoa simples, uma pessoa que não reclame, uma pessoa que espere nele, uma pessoa que confie nele. Ele vai restituir a tua posição. Não se preocupe se alguém te tirou de todo lugar que você tinha. Não se preocupe se alguém está te perseguindo, está te caluniando, se alguém te abandonou, se você está se sentindo abandonado, se está se sentindo em Lodebar. Olha, eu te digo que Deus vai te tirar de Lodebar. Assim como ele tirou Mefibosete de Lodebar e levou ele aos palácios. Eu creio que Deus é o mesmo Deus de Mefibosete, é o mesmo Deus que está vendo o teu sofrimento. Agora, não reclama, não azeda. Seja uma pessoa agradecida. Ame a Deus não pelo que ele pode te dar. Ame a Deus pelo que ele é. Ame a Deus e agradeça a Deus porque ele te trouxe a vida. E se ele te deu a vida, não foi para que você vivesse desse jeito, sofrendo. Com certeza tem alguma coisa que está errado nisso tudo. Pede perdão de Deus pelos teus pecados. Se você não conhece Jesus, vem para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Ele quer resgatar a sua vida, ele quer tirar a dor que está no seu coração. Ele quer arrancar esse sofrimento que te perturba desde que você é criança.
Ele quer tirar você desse trauma emocional, desses abusos que você vem sofrendo, seja abusos sexuais, abusos verbais, falta de compreensão, correção injusta. Se você foi corrigido injustamente pelos seus pais, se você foi comparado com outras pessoas e isso causou um trauma na tua alma, o Senhor quer curar tuas feridas. Ele quer tirar você de Lodebar. Ele quer trazer você à presença do rei e quer te levar a Jerusalém, que é o lugar de paz. Ele fala que eu tenho paz e a minha paz eu te dou. Vem trocar o teu fardo comigo, porque teu fardo é pesado, troca com o meu que é leve. Descansa na minha presença. Essa é a mensagem que o Senhor tem para você. Através dessa história de Mefibosete e Davi, ele quer tirar você dessa cidade chamada Lodebar, do lugar de esquecimento. Ele quer tornar você um príncipe, te colocar na posição que ele escolheu para você antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes mesmo que você existisse ou viesse a existir. O Senhor tem um grande propósito na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga sempre esse entendimento ao seu coração. Que a palavra do Senhor esquadrinhe a sua vida. Analise você como uma lupa e traga discernimento à tua mente. Que você possa mudar de direção. Que você seja cada dia uma pessoa melhor. Um cristão genuíno, um cristão piedoso, uma pessoa que está para fazer uma diferença nesse mundo, não para atrapalhar o reino de Deus, não para fechar a porta do reino de Deus para as pessoas, mas alguém que pode contribuir com Deus e ganhar as pessoas, tirar as pessoas de Lodebar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente. Um abraço a todos, Pai seja convosco.